programa Grandes da Bola. Como sempre, à minha direita, o Fernando Semana, como um dignitário adepto benfiquista. No meio, e no meio está a virtude, o Carlos Monteiro, um ferrenho adepto do Sporting Clube de Portugal. E à direita, o Joaquim Ribeiro, um adepto incontornável do Futebol Clube do Porto. Hoje, nenhum deles está triste porque todos eles ganharam. Com mais ou menos custos, ganharam. Começo pelo Fernando Semana, que teve uma vitória sobre o Famalicão, 2-0. Um jogo mais ou menos bem conseguido, embora o Benfica tenha, à partida, sofrido um bocadito, mas pouco. Porque o Famalicão foi uma amostra daquilo que pode ser uma equipa atacante, digo eu. Sim, mas eu posso começar por aí, porque de facto ouvi as declarações do presidente do Famalicão e a dizer que o Famalicão que tinha dois caminhos antes do jogo. Um era manter a sua identidade e jogar o futebol que costuma produzir, e o outro era, digamos, jogar defensivamente, num bloco baixo. E disse que ia escolher o primeiro caminho. É claro, nas antevisões, digamos, as pessoas podem dizer o que querem, mas isso até pode servir para querer enganar os adversários, mas isso não corre, não é? É verdade que o Benfica acabou só por decidir o jogo praticamente ao minuto 94, foi o segundo golo, digamos, de conforto, mas foi dos jogos mais descansados que eu vi, porque, digamos, mesmo outros jogos em que ganhou por maior diferença, os adversários causaram oportunidades, e eu só me lembro de contar uma oportunidade relativa de Famalicão ainda na primeira parte, que foi uma jogada individual muito bem conseguida, aliás, com um remate de longe de fora da área, que a bola saiu ligeiramente ao lado da baliza. De resto, pronto, o Benfica controlou o jogo, mesmo em ganhar 1-0, andou muito com a bola, mas andou a controlar o jogo. A meu ver, portanto, para não fugir ao tema que aparece sempre a arbitragem, não teve assim grandes casos, mas a meu ver ficou um penalti por marcar num toque com a bola, com a mão de um jogador na área do Famalicão, numa disputa de bola que teve com o Otamendi, e portanto, mas isso faria com que dava a possibilidade do Benfica descansar mais cedo, portanto, fazer o 2-0 nessa altura. Nessa altura já estava 1-0, portanto, não sei, foi por altura. Já na segunda parte, não sei precisar muito bem o momento. Não houve, de resto, foi, acho, uma arbitragem tranquila. Mas não me custa, mas faz-me admirar, portanto, o Soares Dias, pronto, a gente já o criticou aqui, mas ainda assim é o árbitro português que tem maior reputação na Europa, portanto, ainda recentemente apitou arbitrou um jogo na Liga dos Campeões, e depois pôr um VAR que, enfim, não tem na hierarquia, não, digamos. Depois há aquele problema de os VAR chamarem a atenção dos árbitros que têm, digamos, reconhecimento, que são de maior reputação. Há quem diga que até, não sei quem foi, mas já ouvi a história de uma vez nas comunicações entre a VAR e a árbitro, e eu acho que temos ainda muito a melhorar, e eu acho que o público, os adeptos, deviam ter acesso a essas conversações. Lá iremos, é uma questão de tempo, mas vamos chegar a esse ponto, estou certo. Já neste Mundial de Clubes já puseram isso em termos de teste, portanto havemos de chegar lá, mas que o árbitro que se virou para o VAR e disse: não te metas nisso, não te metas. Portanto, não sei quem, não vou dizer quem foi, mas isto faz parte de uma possível intervenção do VAR, e o árbitro respondeu: não te metas. Fernando, mas eu por acaso ouvi essa de poder vir a ser publicadas as conversas que têm entre o VAR e o árbitro, mas há aqui um sinal que foi apontado, que é a linguagem que é a dizer entre o VAR e o afirme-se cá para fora, é uma linguagem de futebol. A linguagem de futebol é normal que haja, não sei, de facto, é um passo.
É um passo, eu acho que é a melhoria do protocolo e a melhoria do protocolo para abranger outras situações. Tem que ser melhorado e tem que ser melhorado, mais claro. E algumas coisas. Esclarecido para que as pessoas... Exato, ainda, por exemplo, houve um lance no Chaves Porto em que não sei bem se o protocolo foi cumprido ou não e qual é o espírito disso, porque houve um lance em que o árbitro mostrou um amarelo a um jogador do Chaves e que seria o segundo amarelo. E depois ele não fez falta nenhuma. E depois interveio no lance, mas não fez falta. E quem fez falta imediatamente anterior foi um outro jogador e o VAR, não sei se poderia intervir ou não, porque era um caso de amarelo e no fundo o jogador em causa não fez falta, mas terá sido inclinado por aquela situação de errada identificação. Mas era um caso de expulsão. Quer num caso, quer no outro, eram dois casos. Pois, exatamente, e o indivíduo mudou, digamos, mas em bom rigor, eu acho que não foi o mesmo lance, porque, digamos, um faz a falta antes e depois é que intervém o outro. Não, foi na mesma jogada. Sim, na mesma jogada, no mesmo momentos. Um joga de uma maneira, outro faz a falta, e o outro não fez a falta. E ele, o árbitro, mostrou o cartão amarelo ou que não fez a falta, pensando que tinha sido ele a fazer a falta. E que tinha sido falta. Ia mostrar o vermelho ao árbitro. E depois mostrou. Mas qual foi a falta que o árbitro sancionou verdadeiramente? Foi do jogador mesmo. Foi aquele que entrou com a coxa ou era o que ele queria sancionar, foi o outro que viu mal e que o jogador toca na bola e faz influência. Portanto, o jogador do Chaves efetivamente ficou ali, pronto, estava inocente, ficou tão admirado e depois o VAR interveio, despenalizou. Mas a verdade é que... Mas eu acho que o VAR esteve bem porque era uma situação de vermelho e era um vermelho injusto. Quando o amarelo seria para outros casos. Infelizmente vai dar também... Não é por ser vermelho, é porque aqui nos duplos amarelos o VAR não pode intervir. Mas é esse protocolo. E a única... Isso é o que é preciso esclarecer e acho que nós devemos ser todos esclarecidos. Eram os protocolos que são... Não, os protocolos está conhecido. Eu tenho o protocolo, é público, faz parte das leis do jogo. São 9 princípios, portanto o VAR só pode intervir, regra geral, em situações que estão lá especificadas, de penalti, não penalti, golo, não golo, os fora de jogo, já se sabe, e errada identificação de jogadores. Portanto, é aqui a única maneira que o VAR podia ter agido, eventualmente o motivo foi identificar, não, este jogador que está a levar amarelo, de facto foi errado. Mas quando os jogadores, por exemplo, quando errada a identificação do jogador que leva amarelo, quando do jogador da mesma equipa, porque eu vi nesse mesmo jogo, na primeira parte, um dos jogadores do Chaves que foi expulso, na primeira mão, na primeira falta, no primeiro cartão amarelo, não fez falta nenhuma, foi pisado pelo Grunites e ele é que levou a falta. Mas isso já é habitual. Digamos, também, por exemplo, aí há uma errada identificação do jogador que faz a falta. Pronto, também devia intervir o protocolo. Mas aí era... Aliás, até devia intervir por uma linha de razão. Isso era se fosse vermelho, se fosse amarelo, não podia intervir. Não, mesmo quando é amarelos, pode intervir quando o árbitro se equivoca relativamente ao jogador a ser demonstrado. O VAR pode ter considerado que a falta foi na marcada e, portanto, não interviu. Portanto, é um ponto de vista. Carlos, o Sporting, com mais ou menos custos, lá passou o Portimonense, foi um jogo difícil, como são todas as locações a Portimão, mas o Sporting portou-se bem. Boa tarde aos meus colegas de painel, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham semanalmente, muito em especial aos sportinguistas, a quem eu envio um abraço leonino. Eu não concordo que o jogo em Portimão tenha sido difícil. O Sporting é que o complicou, digamos assim, por causa de ter falhado na finalização. Mas antes de continuar a falar sobre o jogo de Portimão e para não me esquecer, eu queria dar aqui os parabéns a duas atletas do Sporting, do atletismo, que nos europeus de pista coberta
ganharam uma medalha de ouro, no caso do lançamento de peso ao Oriol, e a Patrícia Mamona a medalha de bronze no triplo salto. Portanto, também gostaria de dar os parabéns. Portanto, a Oriol renovou o título, a Patrícia Mamona não conseguiu revalidar a medalha de ouro, ganhou a de prata, não foi bom, não foi mal. Pronto, claro que a de ouro teria sido melhor, mas mesmo assim, quer uma quer outra, estão de parabéns. E também dar os parabéns à equipa de basquetebol do Sporting, que passou ali por um período turbulento, e ontem conseguiu uma excelente vitória sobre o Benfica, mais uma, no pavilhão João Rocha. O jogo de Portimão. O Sporting arriscou-se a perder 2 pontos, quiçá até os 3 pontos. Não é que o Portimonense tenha tido muitas oportunidades de golo, mas poderia ter marcado. Portanto, e o Sporting arriscou-se a perder pontos num jogo em que podia ter goleado. Podia ter ganho por 3, 4, 5 bolas sem qualquer favor, porque teve bastantes ocasiões para marcar, inclusive uma grande penalidade falhada, e pôs-se um bocadinho a jeito. Por acaso lá conseguimos marcar, se calhar num lance que não é uma grande oportunidade de golo, mas há um excelente passo de Pote, o Paulinho acaba por fazer um bom golo, um golo em esforço, apareceu bem, portanto teve que se esticar bastante para desviar a bola do guarda-redes, acaba por ser um bom golo, mas foi até dos lances menos flagrantes que o Sporting teve para marcar. Teve outras situações muito mais flagrantes que não marcou, inclusive a grande penalidade que eu já referi. Agora, acho que o Sporting não teve dificuldade nenhuma em Portimão. O Sporting acabou por colocar dificuldades a ele próprio, porque foi a finalização teve muito aquém, mas fez uma exibição agradável, conseguiu os 3 pontos que era o mais importante, não tirou partido dos outros jogos, porque portanto, a tabela classificativa manteve-se nos primeiros lugares, ninguém perdeu pontos. A arbitragem em Portimão, tirando um caso ou outro, não é portanto, não esteve mal, tirando uma situação ou outra, mas isso já estamos habituados, que é fácil dar cartões amarelos aos jogadores do Sporting, inclusive até quando não há faltas dá-se um cartão amarelo, que aconteceu isso com o Gaio, salvo erro, que não faz falta nenhuma com o cartão amarelo, marcou falta e deu amarelo, nem falta existe. Um dos jogadores do Chaves que pediu o cartão amarelo foi por bocas. Do Chaves? Sim. Foi por tirar a bola ao chão. Foi o primeiro amarelo e passar 3 vezes a tudo. Mas aí é uma atitude incorreta. Aí é uma atitude incorreta. Às vezes nós não percebemos estas atitudes incorretas, embora eu considere que, por exemplo, deitar a bola ao chão é uma atitude. Opa, é normal, mas aí é uma ação de protesto contra o árbitro. No caso que eu estou a referir, eu penso que é o Esgaio, acho que não estou a fazer confusão. O Esgaio não faz falta, portanto o jogador do Portimonense atira-se para a piscina nitidamente, o árbitro marca a falta e ainda dá cartão amarelo ao Esgaio. Pronto, tirando isso, foi uma arbitragem, penso que mais ou menos bem conseguida, portanto não houve grandes casos. E já que falo da arbitragem, pronto, em Chaves parece que as coisas, eu não vi o jogo, mas por pouco que li, que fui ouvindo e lendo nas redes sociais e não sei o que, aquilo parece que foi uma cowboyada em Chaves. Portanto, foram alguns para a jarra, mas não foram todos. Sobrou o Manuel de Oliveira, que foi a Chaves fazer uma arbitragem pelos vistos muito jeitosa. Pronto, mas também não podemos esperar melhor do Manuel de Oliveira, porque já nos habituou a isto. Isto não tem que ir tudo para a jarra, não há volta a dar, porque não se aproveita ninguém. São poucos aqueles que se aproveitam. Eu acho que não se aproveita ninguém, muito sinceramente, para ser sincero, acho que não se aproveita praticamente ninguém ou ninguém. E portanto tem que ir tudo para a jarra e virem árbitros estrangeiros. Já aconteceu este fim de semana, vieram 2 equipas de arbitragem cipriotas para apitar jogos da Liga 2, e um deles até era importante, que penso que foi, acho que não estou a fazer confusão, o Académico de Viseu com o Estrela da Amadora, penso que foi uma equipa cipriota, se não estou em erro. Sei que houve 2 equipas de arbitragem cipriotas a apitar 2 jogos da Liga 2, e se um deles apitou, esse jogo era um jogo muito importante para a subida. Empataram, ficou 1-1. Portanto, isto vai ter que, não digo cipriotas,
provavelmente ainda têm menos classe do que os portugueses, digo eu, não sei se têm ou não, mas de facto a arbitragem portuguesa está pela hora da morte. Não é novidade para ninguém, porque foi praticamente sempre assim. Eu já dei aqui vários exemplos de Rosa Santos, José Pratas, Bengastrigos, Algarves Benquerenças, alguns deles internacionais, o Xistrómetro, o Carlos Xistra, tantos da Associação de Futebol do Porto é uma deles, e continuam aí na web, porque isto infelizmente, se calhar até há árbitros com melhor qualidade, só que depois não têm padrinhos e não chegam à primeira categoria, porque infelizmente é isso que acontece, é como em tudo na vida. Pronto, e há árbitros que chegam à primeira liga porque são levados ao colo. Alguns deles já têm os pais que também foram árbitros, que é o caso de Soares Dias e os Paratis e Companhia Limitada. Aquilo já é herança quase, aquilo já é hereditário, vão passando a herança, digamos assim, e chegam todos à primeira divisão, por incrível que pareça, tenham valor ou não tenham. Pronto, eu acho que há um segundo campeonato, digamos assim, há o Campeonato Nacional de Futebol, para ver quem é o campeão e quem vai às competições europeias e tal, e para quem ganha a Taça de Portugal e a Taça da Liga, e depois há o campeonato para ver quem rouba mais. E dá a impressão que eles vão competindo, os árbitros vão competindo entre eles para ver quem rouba mais. Pronto, esperemos que estas situações que estão agora ainda não chegaram à fase de julgamento, mas estão em inquérito, presumo eu, de árbitros que ainda estão no ativo, outros árbitros que já não estão no ativo, mas ainda são vários. Espero que se tire as devidas ilações, porque de facto a classe da arbitragem acho que é a única classe em Portugal. Havia os políticos, eu aqui já disse que também era uma classe que era completamente impune. Já se via alguns políticos, poucos, mas já se via alguns que já não é, pronto, que até já tiveram presos e ainda estão presos, alguns, acho eu, um ou outro. E portanto era tempo agora da classe da arbitragem acontecer o mesmo, porque isto de facto, quer dizer, é impunidade total, fim de semana após fim de semana, ano após ano, década após década. Isto não pode ser, não pode ser. Joaquim Ribeiro, o Futebol do Porto ganhou 3-1 aos Chaves, não foi ganhar 3-1 aos Chaves, foi pela arbitragem que o Porto ganhou. Boa tarde a todos. Eu, infelizmente, este fim de semana, nos jogos, não assisti do princípio ao fim aos jogos, nem do Porto a jogar. Fui vendo as imagens e de algumas situações e resultados. Os lances que mais se fala, os golos, isso foi claro que assistimos a uma jornada que é tranquila. Portanto, no campeonato há jornadas mais difíceis, outras menos, mais fáceis. Esta foi um conjunto de jogos. O Portimonense é acessível, o Benfica jogou com o Famalicão, também era mais que acessível a jogar em casa, e o Porto em Chaves era um jogo que não era fácil, é um jogo com um grau de complexidade grande, embora o Porto em Chaves costuma ganhar. Isto parece, a tradição tem sempre algum peso e habitualmente tem ganho o Futebol do Porto em Chaves. Terá feito um jogo suficiente para ganhar, não está em causa, parece que a árbitra, parece não, segundo as situações do que eram erros do árbitro que não devia haver, como trocar jogadores do cartão por outro, é evidente, é um erro que é grave para o árbitro. As ajudas do VAR, não sei se foram as corretas ou não foram as corretas. Ouço falar aqui na mesa dos regulamentos e das regras do que está instituído para o VAR. O certo é que o estatuto do VAR é o mesmo para todo o mundo, não é em Portugal que se muda e que se vai. Não vale a pena estarmos a discutir o VAR, porque não vamos alterar nada. Nós não temos capacidade para alterar. Em relação aos árbitros, os que perdem ou os que não ganham o campeonato estão sempre a dizer que são roubados. E com todas as palavras de que é roubo. Mas normalmente também quem diz isto é aqueles que raramente ganham. Também não é. O Sporting, como ouço, tem que responder a uma situação destas. Porque o Sporting, vou frisar, toda a gente sabe, que ganhou um campeonato em 20 anos
precisamente pelas Ganhou um arbitragens. campeonato em 20 anos. Eu vou dizer que em 20 anos que foi os atos que roubaram todos os anos o Sporting. O Sporting não teve capacidade para ganhar. Isso é um facto. Claro que foi roubado num campeonato que podia ter ganho. Isso eu recordo bem no campeonato 15-16, certamente. E É esse que ainda poderá vir para os tribunais. Mas há mais. Ainda pode sobrar alguma coisa. eu lembro-me de um campeonato no tempo do Paulo Bento, desculpe interrompê-lo, em que o Rony, acho que era Rony que ele se chamava, o Passos Ferreira, marcou em Alvalade um gol com a mão e tirou o campeonato ao Sporting, e o resto é conversa. E o resto é conversa. E com essa ocultaram dos casos. Isso todos poderão ir buscar outro jogo que o Porto também fala muitas vezes, vem para a praça pública de Campo Maior com o Bruno Paixão, e o Bruno Paixão agora por acaso até está ali sentado no banco, vai sentar no banco dos réus para ter que se pronunciar sobre a vergonha, porque efetivamente o que está e o que assiste, que é uma vergonha para o futebol português, é estar nas páginas de todo o mundo e isto ver-se que o clube não se importa nada, que foi roubado, que desviaram não sei quantos milhões das contas e continuam impávidos e serenos, se demitem, se mandam para a rua ou não mandam para a rua, e ainda não sabem se dá jeito ou não que o CEO ou o co-CEO vá para a rua. Isto é a vergonha e que ninguém explica. E ainda pergunto, era uma auditoria que diz, devia estar cá fora 8 dias depois de ser eleito presidente, o Rui Costa. Onde está a auditoria? Ninguém fala. Tem medo, está escondido. Isso é assunto que interessa. Este vai ser o assunto do ano daqui para a frente. Vai ser permanentemente. Porque isto tem que vir, não pode ser os comentadores desportivos que influenciam isto tudo, que põem as páginas e abrem os programas de informação desportiva todos a qualquer hora. E que põem isto, disfarçam, tentam disfarçar, tentam pôr situações para minimizar. Quer dizer, há que tirar, como o Paulo, que já não tem nada a ver com o Benfica, foi posto fora, nem é conhecido. Para quê? Para ir ligar, e agora querem o diretor, o responsável financeiro, querem pô-lo fora. Quando ele é que assinou aquilo tudo, ele é que foi o mestre, o ideólogo, juntamente com o Vieira, o ideólogo do que era o povo e que se gabaram daquilo que montaram ao longo desses tempos. Isto não está, isto foi dito, está escrito, foi posto, não foi inventado por ninguém. E parece que vem o presidente do Benfica, estamos a falar de assuntos do momento, esta semana, vi lá no Cosmo Damião, vir dizer que tem que se resguardar internamente, porque as ameaças internamente é que estão podres. Porque aquilo, porque é que têm que se resguardar, estão a persegui-los? Quem é que está a perseguir o Benfica? Não é a comunicação social, são os factos. Foi aquilo que aconteceu. É aquilo que está, ou agora, quem é que está a perseguir o Benfica? É a Polícia Judiciária? São os juízes? É que isto é o que parece ser. Esta aqui é a vergonha que enoja, que continuem a ser isto escondido. Não? Esperamos pelos resultados. Fernando Semana, eu não queria entrar já nesta questão da auditoria e do interesse que ela terá para os portugueses ou para os benfiquistas. Há uma coisa que o Carlos falou, e bem, do Orião e da Mamona, mas o Pichar também, claro, também ganhou. Tem que dar os parabéns aos nossos atletas, tiveram um comportamento muito. Dizem que se conseguiram e ganharam ao serviço da seleção. Isso é um país. Mas só a camisola do Benfica nem o Sporting. Foram 3 medalhas, mas há uma coisa que é importante, eles são alimentados, entre aspas, pelo Sporting e pelo Benfica, são eles que mantêm aqueles atletas e que lhes pagam, mas eu já, em várias são eles que também transportam a camisola portuguesa, mas não só, também só representam os clubes que lhes pagam não sei se pagam, se não pagam, mas devem pagar. Os salários, Pichar até o pai que o treina e depois para representar, para vestir a camisola. Mas agora os clubes pagam mas eu creio que por acaso dão dinheiro, mas não lhe dão condições para nem treinadores, não, acho que não.
Só Acho que o Benfica e o Sporting dão um exemplo. Agora, mas há aqui uma coisa que eu queria fazer um paralelismo com os jogadores que estão na seleção de futebol, que não são portugueses originais, como o caso de Pepe e do Otávio, que são criticados por toda a comunicação social, porque não são portugueses, e depois olham para os atletas do Bichar, para o Oriol, para o Namor, e não só, e outros. Mas não, a Namor é portuguesa, de origem. Aquilo que dizem acho que é estranho esta comparação. Agora aqui são os atletas de Brilhante. Aquilo cada um que dizem para aí, digamos, eu não sou responsável, cada um é responsável por aquilo que diz. Portanto, eu queria, obviamente, completar a informação, e não é a primeira vez que eu elogio, digamos, triunfos internacionais de atletas de outros clubes, não me circunscrevo, obviamente, aos triunfos benfiquistas, e digamos, uma colega do Sporting, digamos, falou da Patrícia Mamona e do triplo salto da Oriol, e não falou... O lançamento do peso da Oriol. O Oriol é o peso, exatamente, a Patrícia Mamona no triplo salto. E pronto, esqueceu-se do Pablo Bichar do Benfica. Não, eu não me esqueci, eu falei dos atletas que são do Sporting. Pois está. Foi disso que eu falei. Sim, claro. Não me esqueci. Mas eu agora, com faleta informação, bateu o recorde. Pedro Bichar bateu o recorde nacional, digamos, renovou a marca do campeonato nacional, e para além dos 3 medalhados, portanto, houve mais um conjunto de boas provas, houve alguns que ficaram em 4º lugar, portanto, foi uma boa representação de Portugal. Curiosamente, em disciplinas que Portugal não tinha tradição, que o fundo e o meio fundo é que quase desapareceu, e agora são os lançamentos e os saltos. Fernando Mameiro, Carlos Lopes. Não, e depois há o caso do Pimenta e outros atletas que têm levado na carruagem a Portugal. Mas há aqui, o Joaquim Ribeiro falou na auditoria que o Rui Costa prometeu fazer e apresentá-la. Achas que só interessa aos benfiquistas? Não interessa a todos nós que estamos interessados? Eu não direi, na verdade, desportivo, porque isto ultrapassa a verdade desportiva, mas porque interfere com impostos, interfere com a nossa vida financeira, com os apoios que a Beca tem transmitido, nomeadamente no caso do Sporting e Benfica, na ligação com o BES, e que são dívidas que todos nós estamos a pagar. Desculpa, não achas que esta auditoria deveria ser pública, digamos, caso ela tenha sido feita? Estas matérias, tenho dúvida. Todas estas matérias tornaram-se públicas. Portanto, a auditoria tem a ver com as questões de que o Filipe Vieira era arguído nos contratos. Portanto, ainda não houve acusação. Portanto, a questão que eu ponho em cima da mesa em termos de discussão, portanto, é óbvio que são muitos casos relacionados com o Benfica, e, portanto, isto, digamos, agora, pronto, a partir do momento em que é conhecido e é divulgado na comunicação social, é um assunto de interesse público. Mas é preciso dizer que, tirando este caso do ex-diretor jurídico do Benfica, que já foi acusado em primeira instância, estes casos, nomeadamente, agora foi condenado em primeira instância por um caso de corrupção. Corrupção simples, não se trata de corrupção desportiva, foi acessos em corrupção, no sentido de que foi, portanto, ele diz que vai interpor recurso, portanto ainda não há uma sentença transitada em julgado, mas por oferecer, por dar contrapartidas, é nisso que tem a ver o ato de corrupção, ter contrapartidas para alguém, neste caso eram outros funcionários judiciais, houve porque o outro também foi absolvido, ter acesso a informação que não devia. Vamos ver o que isso vai acontecer. Os outros casos todos que existem, agora, diz que é desta semana, ou o que se passa, que soube, foi que o Benfica foi acusado, o Benfica e alguns administradores, ou ex-administradores, pessoas que representavam o Benfica, acusados de crimes de fraude fiscal, portanto, que é o que já existe acusação. Falsificação de documentos.
Pois, de falsificação de documentos, aquelas situações que é conhecido aí na gíria por faturas falsas. Não é? Portanto, emissão de faturas por entidades, que depois, digamos, os valores são pagos, as contrapartidas, e depois, de alguma maneira, retornam o dinheiro para outras vias que não se sabe ainda quais são. É claro, portanto, isso também, já falámos aqui no caso da Federação Portuguesa de Futebol, no contrato do nosso selecionador, que fez um contrato por uma via que não parece a mais correta, e nós condenamos isso. Portanto, se é a fraude fiscal, eu também estou a pagar, ou nós pagamos mais impostos do que os são devidos por existir fraude. Portanto, isso tem todo o interesse. Agora, neste momento não está no foro desportivo. Não está no foro desportivo. Portanto, não é é fraude fiscal. Fraude fiscal de uma entidade que pratica desporto. Pronto, é assim. Digamos, agora, pronto, as investigações que falam dos outros processos, Caixa Bola, não sei quanto, acho muito bem que façam as investigações e que haja mais transparência e se saibam os resultados que sejam corretos, que é da aplicação dos juízes. Não é, digamos, o juiz ser condenado ou, digamos, é criticado por entender não levar o Benfica no processo do ex-assessor jurídico e agora, para outro caso, se condenar é bom, se não condenar não é bom. Portanto, vamos admitir que os juízes conhecem melhor as regras do jogo, a jurisprudência, os factos que são investigados, a matriz jurídica aplicável e vai dar as sentenças corretas. É curioso que um dos casos que já houve decisões, não é? Os acordos estão aí públicos, pode-se chegar, ainda hoje estive a ler uma parte deles, que é o caso dos e-mails, da divulgação dos e-mails, não haja retorno. Aí o Porto já foi condenado a pagar uma indemnização, digamos, e aí ninguém fala. Portanto, digamos, com o acesso indevido à correspondência de concorrência. É verdade. É uma coisa... Não é verdade. São todos idênticos. Eu vou de acordo. Eu tenho todo o gosto em enviar-lhe o acordo. Ou esse juiz não presta. Esse juiz já não é competente. Condenou o Porto. São uns mais competentes. Mas há aqui uma coisa que... Diga. Deixa-me só... Nós não somos juízes. Tá, deixa-me só dizer-te uma coisa. Perguntar-te uma coisa. Não achas estranho que o Paulo Gonçalves tenha sido condenado na primeira instância, o outro agente dos tribunais também tinha sido condenado na primeira, e mantém as funções embora noutra comarca? Não achas estranho? Isso é uma questão de funcionamento. A comarca é mesmo, o tribunal é que é. A comarca é mesmo, o tribunal é que é. Isso não é estranho. Isso é um agente. Admito que haja processo disciplinar. Não sei. Há sanções também no regime do funcionalismo público, não há matérias que eu domino, mas se ele fez esse crime, se é um crime, mas lá está, ainda não transitou em julgado. A questão é essa. Mas provavelmente será isso. Soluções, não é? Admito que seja isso. Ainda não transitou em julgado e ele ainda mantém um vínculo na função pública. Agora, provavelmente, em termos de distribuição ou de funções que lhe são distribuídas, mas são um assunto de discussão. Há um governo português que disse que faz o sexto. Olha, é a mesma matéria. Se quiser, eu trago o aluno, portanto, outra matéria de grande discussão, que é os nomes, nomeadamente os nomes dos árbitros, que já andam para aí, que estão a ser investigados no âmbito dos tais processos. Portanto, ainda não há acusações, mas há investigações. Mas a imprensa, não é, já falou, digamos, em nomes de várias pessoas. Há uma coisa que e agora eu digo assim, há uma coisa que temos que reconhecer. Com violação dos segredos. A justiça portuguesa, de facto, é guardar segredo, é do melhor que há. É o melhor que há. Nós estamos aí, o segredo da justiça não faz sentido nenhum. Não existe. Não faz sentido. E agora, digamos, agora vamos ver as suas vidas devassadas, as contas bancárias, de certeza, mas isso faz parte da investigação. Mas os nomes, já toda a gente, os milhões de portugueses sabem, têm famílias, os miúdos jogam na escola, e não sei quanto, sabe se tem culpa ou não tem culpa. Quer dizer, ainda não foram constituídos juízes. Então é violação do princípio de justiça. O grave disto é termos uma justiça
Está mal. Agora é o jornalismo, quer dizer, sem pensar naquilo que ele está a dizer. É o jornalismo. Mas isso é, infelizmente, é para tudo. É que nós temos, é que depois temos o hábito normal de condenar tudo que vem na comunicação social, vamos condenar. Muitas vezes estão inocentes. Os outros têm que ver para poder... Agora, mas deixa-me terminar em 10 segundos. Agora, o que eu acho, portanto, o que eu acho, como benfiquista, é que, digamos, as investigações dos campeonatos passados terão os efeitos, digamos, que resultarem, digamos, dos processos, se vão a julgamento ou não vão a julgamento, se vão ser acusados ou não vão ser acusados. Pronto, mas já falam aí em 12 jogos e não sei quanto, alguns 6 por ofertas para os adversários ganharem aos concorrentes diretos, outros 6 de corrupção. Portanto, um deles é curioso que falam, é o último jogo do campeonato com o Boa Vista, o Benfica nem ganhou e nem precisava dele, já era campeão. Quer dizer, enfim. Depois tentam a imprensa assimilar, aí um deles é um jogador do Moreirense que fez um penalti e depois o Benfica comprou o jogador. Eu não sei se também não deviam investigar, por exemplo, os comportamentos últimos do Pepe, que faz tudo para ser expulso e perdeu com o Benfica, ou ser expulso com o Rio Ave, não foi, que fez o mesmo agora no jogo seguinte e também não foi. Também tem que investigar. Onde é que está a ser? Pois não sei. Falta saber. E portanto, mas digamos, uma coisa tem a ver com o passado e acho muito bem que investigue. Agora, o que se quer é influenciar o campeonato corrente. O que se quer com estas notícias é influenciar o campeonato corrente. E é nessa medida, é condicionar os árbitros, é coagi-los. Digamos, acho que neste campeonato há uma grapa de influenciar os anos quando o campeonato à partida está... Não está. Digamos, o Benfica é que tem demonstrado uma superioridade tal. Ainda agora estive a ver as classificações dos diferentes campeonatos. E o Benfica tem 2 empates e 1 derrota. O Nápoles, que estava 2-1, perdeu um jogo há 15 dias em Itália, agora já tem 2 empates e 2 derrotas. O Barcelona perdeu com o Almeria, agora tem também 2 empates e 2 derrotas. Portanto, a nível dos principais campeonatos, o Arsenal, que vai jogar com o Sporting, tem 3 empates e 3 derrotas. Portanto, o Benfica é estes campeonatos. É o que tem melhor performance. Estavas a pedir a palavra, tens a palavra. Vamos lá. É isto. O campeonato do Benfica está quase ganho. Foi os árbitros. Calma. Diga-me lá. Calma, que eu sei ir lá. E o que eu quero dizer, eu sei o que quero dizer. A questão não é estar ganho. O que eles têm neste momento é medo de o perder em função de vigarices. Este é que é o medo. E que venha para os jornais, venha por nós, e que os juízes, e que a polícia judiciária investigue. Já anda a investigar há tanto tempo, já devia estar resolvido. Ou para o sim, ou para o não. O certo, portanto, a justiça parece que demora muito, mas vai chegar a algum sítio. Eu não tenho dúvida que vai chegar. A questão, até agora, o Benfica anda à vontade. Completamente à vontade, porque essas coisas do Paulo Gonçalves até não tinha problemas desportivos, eram só questões de dar umas prendas. E anda com isto. O problema é isto também que agora aconteceu. Também não haverá problema enquanto estiver no princípio da fraude fiscal. O dinheiro falta, o Benfica não se importa nada que o dinheiro faltou. O problema é para onde foi o dinheiro. E essa é que é a questão fundamental, que ainda andam a investigar. Mais próximo ou menos próximo. A questão é saber para que é que porque se faz. Se faz aquela vigarice, que é faturas falsas, para o dinheiro retornar ao Benfica, é para pagar alguma coisa. Para pagar alguma coisa. O dinheiro não foi para deitar fora e para dar aos pobres, foi para alguma coisa. Isto é um facto indesmentível em qualquer hora. É isso que a Polícia Judiciária andará à procura. Foi para pagar árbitros? Uma hipótese. Andam à procura. E já terão algumas suspeições que têm caído e têm vindo e já vem há muito tempo, já atrás, nos e-mails, já vinham as missas e os padres, já vinham coisas que abordavam este ponto. E este é que é o medo que o Benfica está. É que de repente basta agora ver uma conta bancária, porque o juiz abriu as contas bancárias de quem a Polícia Judiciária pediu e portanto elas estão abertas, vão investigar.
E isto, o dinheiro não fala, como diz o povo, mas às vezes os bancos caem nos erros e nas esparrelas e de aparecer lá uns dinheiros que não são. Isto é o perigo. É o perigo que está aí, que o Benfica treme. E outra coisa, para onde foi o dinheiro? Outra hipótese. Como é que faz sentido que um presidente do Benfica, que era remunerado como vice-presidente enquanto esteve, era remunerado, bem remunerado como aos outros, não era vice-presidente do clube Benfica, era só da SAD e era remunerado. E deixa de ser remunerado e agora trabalha de borla, tudo completamente, ninguém toca nisto. Isto não pode ser, não é credível. Não é credível que alguém trabalhe de borla. Para quem o Vieira ainda... Para quem não tem as contas dos órgãos sociais do Porto, agora tem que pagar os órgãos sociais, de facto, não sei são os factos. Isto é que são os factos para o qual se discute e que se vai discutir no futuro, não tenho dúvida. O futuro que é já amanhã. E isto, se for posto, que alguém caia na esparrela, até de... Porque isto, em tribunal, todos têm medo de sentar lá o rabinho no mocho e vomitar e vomitam tudo. Se provarem isso, e aí é uma chatice. Tem efeitos. E, portanto, o casamento do co-CEO, o casamento da filha e o dinheiro. Pode ser outro caso de facto. Também é fraude fiscal. Pode ser. Portanto, agora querem pôr o homem fora, não é para não lhe pagarem os advogados. Pode ser. Que também pode ser, não é? Agora, para poupar o dinheiro, não acredito. Bem, há alguns iluminados dos programas esportivos da SIC, que é para poupar, que assim o Benfica não pague, como ao presidente daquele do grupo do Benfica, não sei quantos, e que dizem isso, que é para, pelo menos poupa o advogado, o dinheiro. Estas situações vão se descobrir, ou para o bem, ou para o mal, ou se salva, ou não se salva. Agora, há aqui muitos factos, em auditoria que está encoberta, que não foi feita, que foi prometida. É um grande falhanço do presidente, que está lá, por um sócio do Benfica, para ter palmas a isto, não. Está aí na conversa de que, efetivamente, é grave, não? Porque se o Benfica for apanhado numa situação desta, vai descer de divisão. Isso não há dúvida nenhuma. E é a própria FIFA ou UEFA que vai interferir nisto. Portanto, vamos chamar a verdade às coisas e não é andar a entreter. Mas não extraia conclusões precipitadas, porque isto ainda está no princípio. Não, é conclusão. Não é esta. Você serviu para alguma coisa. Esta é a conclusão factual. O dinheiro serviu para alguma coisa. Estás aqui um bocado out desta discussão. Não estou. Mas eu queria. Mas os outros, justiça o pé da justiça. Que alguém seja condenado por corrupção e não haja o motivo da corrupção. O caso do Paulo Gonçalves foi condenado por corrupção. E corrompeu o quê e para quê? Qual a vantagem que ele obtém? Não, faz parte do processo. Não, é isso que eu queria. Não, Benfica não faz Ele tinha informação privilegiada, através daquelas duas torneiras do FAF, ou pelo menos de uma, porque a outra parece que não era toupeira porque foi absolvido. Era ter conhecimento de evolução de vários processos judiciais. Ele tinha informação privilegiada de vários processos judiciais da concorrência do Sporting, penso que principalmente do Sporting, não sei também se do Porto, mas penso que do Sporting, até de funcionários do Sporting, de um ex-colaborador do Sporting que esteve ligado à arbitragem, que era o Hernani, acho que é Hernani que ele se chama, que eu conheci pessoalmente, penso que é Hernani porque eu faço muita confusão de nomes, mas pronto, isto vem muito de encontro àquilo que o Dr. Joaquim, aqui o meu colega do Porto, há bocadinho disse, em relação ao Sporting, que o Sporting que se queixa porque não ganha campeonatos, ganha um campeonato de 20 em 20 anos. Isto é pura das realidades. E porquê? Está aqui, a resposta está aqui. Houve o apito dourado, que infelizmente deu zero. Agora há estes vários casos do Benfica, que infelizmente vai dar zero também, porque ninguém tem coragem em Portugal de meter o Benfica ou o Porto na segunda divisão. Isto não é Itália. Em Itália há essa coragem e já aconteceu. E se calhar vai voltar a acontecer.
digo eu. Em Portugal não é essa coragem. Portanto, e o apito dourado não se resumiu a uma época só, nem a duas, nem a três. O apito dourado teve várias épocas. E que não devia ter ido e que entretanto até foi colocado na Primeira Liga. Ao fim de não sei quantos anos foi colocado novamente na Primeira Liga porque, quer dizer, aquilo foi para tapar os olhos, foi atirar areia para os olhos aos portugueses. Foi condenado. O Porto não pode ir, vai o Boa Vista. Pronto, e lá tentaram atirar areia para os olhos dos portugueses com o Boa Vista. E ao fim de não sei quantos anos, lá foram obrigados a meter o Boa Vista outra vez na Primeira Liga. Pronto. Portanto, isto diz muito do Sporting ser campeão de 20 em 20 anos. Tivemos o apito dourado, que tiveram ali várias épocas em equação. E o Sporting não meteu a mão em nada, como é óbvio, não é? Ou praticamente em nada. Agora temos o Benfica, pronto, com vários casos, em que o Sporting, por acaso, conseguiu ser campeão há 2 épocas atrás. Não, 2. Vai fazer 3 agora. Foi 21. Foi 21, portanto faz 2 agora. Foi 21, portanto faz 2 épocas agora. Há 2 anos atrás conseguiu ser campeão. E com justiça. Depois ganhou o Porto. O Sporting ganhou 22 e agora 23. Em princípio, tudo indica que seja o Benfica. Portanto, vai fazer 2 anos que o Sporting foi campeão. Portanto, isto diz muito do porquê do Sporting ser campeão de 20 em 20 anos. Porque o Sporting não mexe nada. Agora se estabeleça cada um ter um ano. O Sporting teve um presidente que veio abanar com o sistema, com o dito sistema. Toda a gente fala no sistema, mas ninguém fala concretamente do sistema, porque ele é um polvo autêntico. É um autêntico polvo. E depois ele não se suicidou, suicidaram porque ele trouxe muita coisa para a praça pública e toda a gente lhe caiu em cima. Eu acho que foi um misto. Ele teve atitudes um bocado desconexas e depois uma comunicação social também. Ele tinha lá, o que é tudo em cima? Ele tinha o clube reunido. Não me interessava. Exigiu uma Assembleia Geral para ter uma maioria Deixa-me acabar que depois e conseguiu. O Sporting teve um presidente com eles no sítio que veio denunciar muita coisa e enquanto não enterraram o homem vivo, não descansaram, porque ele estava a mexer com os medos do futebol, de alto a baixo. Portanto, toda a gente o quis queimar e conseguiram. Ele pôs-se um bocadinho a jeito. Numa estreita ou noutra, ele pôs, abriu muitas frentes de batalha ao mesmo tempo. Mas veio abanar com o sistema. E a prova está aí. Portanto, isto do Sporting ser campeão de 20 em 20 anos, está aqui. É o Porto a comandar, é o Benfica a comandar, é o Porto a comandar, é o Benfica. E o Sporting zero. Portanto, eu espero. Foi campeão europeu. Eu espero. Mas como um amigo meu diz assim, o Sporting só foi campeão porque a pandemia e os melhores do Benfica ou do Porto orientaram na pandemia. Havia sempre há sempre os jogadores do Sporting mas foi eu espero. Os outros não tinham lutas a apoiar e o Sporting não eu espero que a Justiça aproveite aquilo que o presidente do Sporting sabe, porque ele pelos vistos sabe muita coisa. Portanto, a Justiça que chama o Frederico Barandas como testemunha, para ele contar o que sabe de 2015-2016, porque ele, quando foi candidato pela primeira vez à presidência do Sporting, disse que ia contar o que sabia do campeonato de 2015 e 2016, e os sócios do Sporting, principalmente os sócios do Sporting e os adeptos do Sporting, ainda estão à espera que ele conte o que se passou em 2015 e 2016, que sonegaram mais uma vez um campeonato nacional ao Sporting Clube de Portugal. Portanto, a Justiça que faça o trabalho. Eu não acredito que isto vá dar alguma coisa, vai dar certo, porque não há, eu já disse aqui, a Justiça é forte com os fracos e é muito, mas muito branda com os fortes. Portanto, não vai acontecer nada ao Benfica. Isto vai ser tudo absolvido, ou quase tudo absolvido, com penas suspensas de 4 e 5 anos e não sei o quê, não sei o que mais. Mas a Justiça, que chama o Frederico Barandas, que ele soube, pelo menos sobre 2015, 2016, ele sabe muita coisa e pode ajudar. O Sporting, portanto, só esteve ligado a um caso que nem era, por aquilo que eu pude perceber, para beneficiar o Sporting, era para entalar o Cardinal, foi depositar à Madeira
um dinheiro na conta do, penso que era do Cardinal, que era... Era o do coisa Silva, não era? Ou alguém... Era o vice-presidente de Sport. Foi Mas era um árbitro E era da Polícia Judiciária e depois foi porque andava feito exato, era o Pereira, também é uma personalidade foi o Pereira Cristóvão, acho que é Pereira Cristóvão que ele se chama, que fez isso. Mas Paulo Pereira Cristóvão, mas nem foi para beneficiar o Sporting, era para tentar entalar o Cardinal ou outro tipo qualquer da arbitragem. Era o árbitro de Penafiel Silva, qualquer coisa. Pronto, mas o Cardinal também estava metido lá, acho que era o juiz de linha ou qualquer coisa do género. Portanto, a única situação que tentaram colar o Bruno de Carvalho a vários casos, ao cachebol e mais não sei, à academia e tudo isso. Mas zero, quer dizer, não tiveram ponta por onde se lhe pegasse. O único caso que o Sporting tem em todos estes anos todos, em termos de justiça, foi esse caso do Pereira Cristóvão, que nem a soube fazer, um indivíduo que passou pela PJ, nem soube fazer a coisa em condições, e não era para beneficiar o Sporting, era para entalar a equipa de arbitragem. Prontos. Portanto, aqui está, ainda bem que trouxeram este tema para cima da mesa, aqui está a prova provada porque é que o Sporting é campeão de 20 milhares, porque o Sporting, infelizmente, não conta para o Totobola, só teve direções com presidentes que foram uns passarinhos toda a vida, e quando tiveram um presidente a sério, toda a gente, inclusive os sportinguistas, o mandaram pela borda fora. Deixa-me só fazer uma provocação ao Carlos. Os sportinguistas são considerados como os viscondes. Não foi por estar lá um homem da Plebe que eu fiz então queimado. Também, em parte também ajudou. Porquê? Porque nessa altura, veja como é que as coisas funcionam. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, como se costumam dizer, entre aspas. No tempo do Bruno Carvalho, era um presidente adepto, ficava muito mal, não podia ser, aquilo mesmo, ele não tinha classe nenhuma, aquilo não podia, um presidente, por amor de Deus, o Sporting é um clube muito grande, o Benfica tem um presidente adepto. Opa, viva o clube, mais isto e mais aquilo, é muito bonito. Opa, por amor de Deus, esta imprensa cor-de-rosa, para não lhe chamar outra coisa, que de cor-de-rosa não tem nada, é uma vergonha. Opa, não vale nada. E agora, por falar em imprensa, eu quero fazer aqui uma pequena correção, porque devo isso aos nossos espectadores, a quem nos segue. Eu a semana passada aqui no calor, porque eu sou um bocadinho, pronto, vivo isto um bocadinho, a falar do Sporting, vivo muito isto, e na altura, no calor aqui da discussão, quando falei com o Ribeiro Cristóvão sobre aquela situação dos golos, do Sporting ir a prolongamento, eu não me expressei da melhor forma. Portanto, ele não foi pelos golos que o Sporting fez. Eu depois estive a ouvir a gravação e não estive correto. Portanto, ele o que disse é que se o Coates não tivesse feito 1-1 a acabar o jogo em Alvalade, o Sporting estava no prolongamento. Apesar de ter ganho 4-0 na segunda mão, ia a prolongamento. Porque o Mitelan tinha ganho 1-0 em Alvalade, se o Coates não tivesse empatado o jogo, e o Sporting depois, portanto, havia uma vitória de cada um, e os gols não contavam para nada, iam a prolongamento. Não lembro tão bravo, é o que foi falar. Pronto, não, mas é que eu não me expressei, não, depois estive a ouvir a gravação e acho que não me expressei muito bem. Portanto, eu queria fazer essa correção. Eu não era só fazer uma opinião. Eu não gosto muito de falar destes processos, até porque o meu clube é aquele que está a ser, tem alvo mais. Mas aqui o meu colega do Sporting falou naquele caso do vice-presidente, mas também não havia aí um saco verde dos resultados do handebol. O cachebol que eu falei nisso. Sério. Está terminadíssimo. Já o tentaram desenterrar mais que uma vez e deu zero. Eu falei aqui no cachebol. E se for o cachebol, nasce no mesmo dia, foi uma coincidência enorme, no mesmo dia do ataque à academia. Foi tudo cozinhado pela imprensa, pelo Benfica, porque o Baranda está no poleiro, muito graças ao Benfica, e é por isso que ele não fala de 15-16. E ainda agora, com estes casos todos, teve que ser os sportinguistas nas redes sociais a espicaçar o Sporting feito para eles virem fazer um comunicado em relação aos casos do Benfica. Quem é culpado do ataque à academia? Eu essa ainda não vou. Estão.
mas há aqui, eu por acaso... Olha, só fico triste é que quando tantas situações ainda foram chamar ao processo do Benfica o de saco azul. Ao menos podiam ter Saco vermelho. Mas há aqui uma coisa... Há uma coisa que me chocou... Mas se fosse saco vermelho, pensava que era o Pai Natal, mas que me chocou muito no presidente do Benfica, do Rui Costa, foi afirmar ou dizer que o Benfica tem que ser respeitado. Parece que está a querer dizer que estar a investigar que é uma falta de respeito ao Benfica. Não é por causa disso. Mas eu acho que, não, mas pelo menos por seu mínimo. Há uma coisa que é verdade, quer dizer, ninguém... Já falei das estatísticas dos penaltis, ainda há 15 dias falei das estatísticas dos penaltis, os árbitros não, ao contrário, não sei. Esta é uma questão de respeito, é uma questão de respeito. Eu já não falei. é respeito, agora, quer dizer, é um facto que ninguém pode ser condenado pela imprensa, sem ser pelos tribunais. Ninguém. Agora, todos nós estamos sujeitos à investigação. Claro, e isto tem que ser investigado. Quer dizer, mas eu acho que abrir-se os processos de investigação e vir o presidente do Benfica dizer que estava disposto a colaborar para a investigação, bem dizer que o Benfica merece respeito. E os outros não merecem. Todos merecem. Mas isto não é controverso. A questão eu já... Não é controvérsia. Enfim, o Rui Costa é unilateral, é presidente de um clube também. Dizemos com certeza as declarações dele são em defesa do clube. E naturalmente também pode fazer parte do politicamente correto dizer que se está a fazer vítima. Não é? Pronto, isso é normal. Não é? Isso não é diferente dos outros, não é? Nesse aspecto. Agora, o que há, a meu ver, digamos, as investigações eu já disse, a pessoa mais transparente do que eu pode haver igual, mas mais não admito. Portanto, quanto eu acho que em defesa em todo o desporto e neste caso um desporto muito profissional, portanto, há tantos milhões de pessoas envolvidas nisto que, digamos, se as pessoas não convirem, não acreditarem que os resultados desportivos são o fluxo normal da capacidade dos intervenientes no jogo, das questões técnicas, táticas, preparação do plantel, físicas, portanto, que sejam, e do jogo, porque também é aleatório, a sorte do jogo, e que sejam os resultados, sejam plantados ou pré-formatados antes, isto é um descrédito para todos. Eu até, se isso acontecer, eu não venho cá, digamos, falar em mais nenhum programa. Não é? Portanto, isso é claro que há muitos casos do Benfica, mas também há dos outros clubes. Claro. Ainda hoje ouvi dizer que também foram investigar, fazer buscas e não sei quanto, e isso não é ao Santa Clara, também de eventuais suspeitas de dinheiro saído dos clubes para as contas do Estado. Portanto, ainda está numa fase ainda mais inicial que os outros. Isto não agrada a ninguém, não agrada a ninguém, porque esta é uma discussão. Agora, a questão que o Benfica, que eu remeto às declarações do Presidente, é todo este burburinho, e eu já referi isso, o Benfica teve inêxitos nos 2 anos passados, não é? Porque isto condiciona, digamos, as pessoas procuram colocar um estigma de que o Benfica faz isto, fez aquilo, é corrupto, não sei quanto, faz fraudes, primeiro foi o Presidente, agora começam a aparecer os outros, e depois isto, digamos, contamina. Quer dizer, é claro, por isto depois o árbitro não marca um penalti, mesmo que seja claro, porque ele tem receio que seja conotado, digamos, como um esquema. Não é? Eu digo, por isso é que eu acho que o Conselho de Arbitragem tem que tomar uma decisão muito importante, porque já se conhece os nomes de vários que estão a ser investigados, as contas bancárias, não sei se é verdade ou não, a imprensa é que diz, tiveram acessos também indevidos, também cometeram crimes, mas aí há uma confluência, uma contradição de direitos, há o direito digamos, à privacidade do funcionamento dos tribunais, dos processos judiciais, e depois há quem diga que também há o direito à informação dos jornalistas. O problema é que isto, digamos, eles fazem episódios tipo telenovelas, digamos, a TVI agora está a seguir um caminho semelhante em guerra de audiências, e todos os dias, falam mais uma coisinha, não se passou mais nada, não é novo. Portanto, é este tipo de esquema
que já condicionou o comportamento do Benfica das épocas anteriores, mas pronto, o Benfica também teve culpa no cartório porque não tinha uma equipa tão competente. Este ano tem vindo a passar mais ou menos a conseguir salvaguardar-se disso, mas agora a partir do momento em que voltou aos 8 pontos, voltou outra vez mais um conjunto de atuardas. É nesse sentido que o presidente do Benfica, na minha opinião, diz que é preciso haver respeito. Porque toda a gente anda a ganhar à custa do Benfica. É que mesmo estes canais de audiências que fazem estas notícias é para ganhar dinheiro, é os jornais. Eu vou terminar, só 5 segundos. Vão ver o top de espectadores nos jogos do campeonato português. Os 10 primeiros são todos jogos do Benfica. Já desapareceu de lá até o Porto Benfica no Estádio do Dragão. Já não está sequer no top 10. Isto significa o quê? Porque os adeptos do Benfica são, digamos, ao longo dos últimos 40 anos, mais ou menos, tem havido uma alimentação grande nas parangonas dos jornais de movimentos especulativos relativamente ao futebol. Foi o Porto que foi abrangido, depois foi o Benfica, o Sporting tem estado um bocado a radar destas discussões, mas isto também não terá a ver com o facto de termos hoje uma imprensa desportiva que, quer nas televisões, quer no papel, quer dizer, que precisam de notícias, nem que elas sejam mentirosas. Isto não está a estragar o futebol, o desporto rei português. Claro que está, são maus em todos os aspectos. Quem é concentrado para esses comentadores, muitos, são ricos que querem para ir fazer, hoje servir-nos os comentadores desportivos das 3 estações de maior audiência. 90% dos comentadores são do Benfica. 90%? Pode ser. Eu não ia por aí. Eu ia por um aspecto especulativo que todos eles apresentam nas suas afirmações. Não é tanto o benfiquismo, o portismo ou o sporting. É de facto um movimento. O secularismo também, vamos para a política. Não é para a política, não, mas é isso que está a estragar o futebol. O que está atravessado no centralismo é o Benfica não dominar isto, não ser campeão europeu e não sei. Isso é o que está atravessado. E que Lisboa, como dividiram no passado, eram 3 campeonatos para o Benfica e um para o Sporting. Foi assim durante anos e anos. Foi assim. E portanto, está atravessado que esta situação não seja assim. Tu formos ver, até os políticos são todos mas há aqui uma coisa que eu fico, por um lado, fico um bocado chocado, que é os próprios clubes serem eles próprios responsáveis por este movimento especulativo. Quando, se eles tivessem alguma, se fossem eles, através das suas obras, dissessem que fossem mais claros ou mais transparentes, se calhar estes movimentos especulativos não seriam. Quer dizer, porque depois se especula sobre os salários dos abusadores de futebol do Porto, sobre o... Não, especula-se, isso é uma relatória. Não se especula. Há um aspecto que também é muito importante. Tem a ver com isto tudo, tem a ver com dinheiro. Portanto, tudo isto, como toda a sociedade, tudo se reduz à capacidade de dinheiro, capacidade financeira. O caso dos clubes, e vamos assistir agora à centralização de direitos e tudo, vamos ter a oportunidade de ver a discussão que vai dar. A questão é que hoje, os programas de hoje eram todos a dizer a capacidade financeira do Benfica, que tem capacidade para ser campeão europeu. Isto foi o lançamento. Hoje, os programas esportivos de hoje, e vão ver quem é que fala nisso. Outra questão é preciso, porque só 2 para o ano, para o ano ainda vão 3, no fim desta época. Os 3 primeiros ainda vão O terceiro vai à pré-eliminatória. O terceiro vai às 2 pré-eliminatórias. E, portanto, por quem não for, o clube que não vá, vai ficar muito para trás, em termos de capacidade financeira,
que é para ter capacidade desportiva. Só se pode ter capacidade desportiva se tiver capacidade financeira. E mesmo assim não quer dizer que com muito dinheiro faça uma grande equipa. É preciso saber. E ter saúde, é preciso ter habilidade para isso. Essa questão, sabe-se que não ganhar tem um problema muito grande. O Benfica não ganhar há 4 anos, se não ganhar esse, era um problema por muitos jogadores que porque fala-se em assistências, estádios cheios, as receitas são mínimas, são peanuts. As receitas da bilheteira de um clube, do campeonato, são muito é como as receitas dos associados, vai dando para as modalidades, vai dando. Isso não é só a bilhética, tem toda uma chandagem associado, e depois também na medida em que mobilizam, Vou terminar mais gente, também tem mais patrocínios. Vou terminar o programa, pronto, e dando sequência àquilo que os meus colegas falaram, da questão da imprensa, e aqui o meu colega do Benfica falou na TV, e eu tenho um pressentimento que muitas televisões. eu tenho um pressentimento que a TVI vai ajudar a esclarecer o caso Alcochete. O Grupo Cofina ajudou a enterrar o Bruno Carvalho. Não foi só o Grupo Cofina, mas principalmente o Grupo Cofina, Tânia Laranjas e afins, ajudaram a enterrar o Bruno Carvalho. Eu tenho fé, tenho um pressentimento grande, com esta guerra de audiências, a TVI vai ajudar a conta-gotas. Vai comprar a TVI. Não, é ao contrário. É ao contrário. Dar uma ajuda, eu acho que o grupo Cofina vai ser vendido à TVI. Vai, à média. Exatamente. Eu acho que eu tenho o pressentimento e tenho uma fé de que a TVI, a conta-gotas, vai acabar por ajudar a esclarecer de uma vez por todas o caso Alcochete. E também tenho este pressentimento. O Rui Costa, estou convencido que tem uma pedra no sapato, que é o José Eduardo Muniz. Daí a TVI estar a fazer este trabalho de conta-gotas, portanto, está a fazer o trabalho que a Cofina fez de uma forma ainda mais concentrada, que aquilo era 24 horas sobre 24 horas, quando foi a questão do Bruno Carvalho e do ataque à academia e do cashball. Portanto, eu tenho uma grande fé, porque não há crimes perfeitos. E o caso Alcochete há de se esclarecer, e o Luís Filipe Vieira está por trás disso, o Benfica está por trás disso, portanto, o Bruno Carvalho foi convidado para fazer uma santa aliança com o Luís Filipe Vieira, e não aceitou essa santa aliança, e daí tudo aquilo que lhe aconteceu. Partiu muito daí. Isso é o centralismo total. E nós vamos saber a verdade, porque não há crimes perfeitos. Olha, deixa-me lembrar aos nossos ouvintes que amanhã há jogo da Champions, antes de acabar, há jogo da Champions, vai dar um canal direto na TVI, portanto... Boa sorte para o Benfica. E espero que o Benfica consiga mais 10 milhões de euros amanhã. Aqueles mancos ganharam 4-0 ao Porto no Dragão. Não foi um acidente. Olha, 6-0 do Liverpool alguma vez. Também pode acontecer um acidente amanhã. Mas foi um prazer estar convosco. Só uma nota final. Eu fico triste por ver alguma comunicação social a mandar às pinguinhas informações sobre processos, repetindo até a exaustão essas informações, que muitas delas às vezes são falsas, e de facto quando em causa o bom nome das pessoas, das instituições, e isso... Mas está não é o processo. É só lerem o processo todo e porem cá fora o processo. Não. Porque o processo, que não sei quantas páginas tem, está tudo cá fora entregue aos advogados todos. Ok, mas porem ali. Está com nomes, está tudo, o processo está todo. Mas quem é que tem acesso ao processo? Os advogados. Os advogados. O Benfica está assistente. Não, neste processo. Não, é acusado também. Os advogados do Benfica já receberam todos. E os de fraude também. Os de fraude já são acusados. Saiu.